Mas vamos lá, gente. Falar do encontro, de fato, né? Segundo os relatos que nós temos, né? O que impressionou o Lennon, o que o Paul McCartney tinha que impressionou o Lennon e o que o Lennon tinha que impressionou o Paul McCartney, né? Que papel esse amigo maravilhoso dos dois, o Ivan Vaughan, né, representou nisso aí. O Paul parece que tocou 20 Flight Rock, né? E isso selou o destino da dupla. Quais as lembranças de vocês? Isso é ótimo eu perguntar, porque essa semana, né, Cazé, um cara me condenou no comentário que eu não poderia falar do álbum dos Secos e Molhados quando eu bati um papo com o Gerson Conrad aqui, porque eu não vivi a época. Eu falei, porra, ficou assim... Doideira, né? Eu, né? História, pesquisador, esquece, né? Porra, quem é alguém? Qual antropólogo? Antropólogo não. O que é o Indiana arqueólogo. Arqueólogo. Qual arqueólogo vai ousar falar de um dinossauro se ele não estava lá no Cretáceo? Como é que a gente vai falar das pirâmides do Egito se a gente não estava carregando o bloco e tomando chibatada nas costas? Como é que eu vou falar de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, que a gente citou aqui, se eu não estava lá no Rio de Janeiro nessa época, olhando os barquinhos a deslizar no vazio azul do macio azul do mar? Não posso. O mundo está muito chato. Mas foi legal que me rendeu conteúdo. Eu escrevi post no Pitadas do Sal, escrevi post pro meu blog, foi bom. Nesse caso, foi bom. Nesse ponto que você está levantando aí de... Cara, meu olhar é aquilo que eu falei. Um chama a atenção do outro porque o outro completa um e um acerta a metade da sua vida com o outro. Eu acho que essa foi o grande equilíbrio desse encontro natural entre eles, né? Porque eu já falei isso para você, não tem gravadora, não tem departamento de marketing, não tem um gênio da divulgação fazendo um release para mandar para a imprensa. Foi Deus que falou assim: vai lá e encontra com o cara e vê se vocês se entendem aí musicalmente, cara. É lógico que um amigo serve para apresentar, porque isso é muito comum, eu te apresento, você me apresenta. Esse cara acaba ganhando o carimbo de que foi o responsável por apresentar Paul McCartney para John Lennon e John Lennon para Paul McCartney. Aqueles meninos em cima de um caminhão mequetrefe, numa situação perrengue, é muito romântico, é uma história romântica. Se você vê a foto, você imagina, porra, que loucura, esses caras numa quermesse. Aí quando você vai lá nesse lugar, como eu tive a oportunidade de ir algumas vezes, você cai para trás porque o lugar é simples, simplório, né? Porque geograficamente você tem a igreja na frente, tem uma rua muito estreita que desce praticamente um carro, só desce um carro. Do outro lado da calçada você tem, como eu disse, uma entrada que dá mais ou menos um carro e meio. Aí você tem um pequeno pátio, ali estava o caminhão, e você atrás tem o auditório da igreja, que foi onde eles saíram para se conversar ali atrás, né? E se encontraram num salão. Aí sim, é um salão de festa, aquele salão de comunidade, de centro comunitário, em que você tem um palcozinho no fundo e um lugar que talvez consiga colocar aí umas 500 cadeiras por aí, entendeu? Um lugar muito simples, tudo muito simples, como era a cidade de Liverpool, eram aqueles bairros, né? Porque um morava num lugar, outro morava no outro, entre um espaço e outro você tinha a igreja, é tudo muito num triângulo, tudo muito perto um do outro, outro perto do um, né? A igreja tem uma magia, né? Que tem um túmulo de uma pessoa chamada Eleanor Rigby, aí começa toda uma história que é muito mal contada por todos e muito folclórica, né? Porque dizem que é uma mendiga que morreu de frio na cidade de Liverpool. Ao mesmo tempo, Paul McCartney já insinuou algumas vezes que aquele nome ficou na cabeça deles, que eles iam lá fumar um cigarro ali escondido entre os túmulos e tinha aquele nome, ficou na cabeça. A outro disse que é o nome de uma sapataria com o nome de uma farmácia. Aí começa essa fantasia que é muito genial, porque é isso que faz a história seguir, né? A gente discutir, cada um entender, sem deturpação, sem exagero, mas esses elementos são muito ricos para a história se manter durante 60 e poucos anos, né? Então é um lugar muito simples.
E é impressionante que aquilo aconteceu naquele buraco, que não tem outra palavra, é um buraco, é o fim do mundo, cara. É um lugar frio, estranho, esquisito, nebuloso, cinzento, com tijolo, não tem graça. Mas ali é o encontro que mudou a história da música pop e influenciou diretamente muita coisa no nosso planeta, né? Muito bom. Lu, minha amiga. Pois é, eu acho, voltando só para a gente pegar um pouquinho daquela parte que a gente estava falando da adolescência, né, da construção dessa classe adolescente, né, eu enxergo que os Beatles foram um dos primeiros, digamos assim, a fazer músicas para jovens, feita por jovens, né? A gente vê ali os roqueiros anteriores eram um pouco mais velhos quando começam a fazer sucesso, de alguma forma começam a dialogar. E eu acho assim, eu acho muito interessante. Em um dos vídeos que eu publiquei recentemente, eu falei sobre Roll Over Beethoven. E eu acho que resume muito bem essa coisa da adolescência, né? Que você está falando exatamente isso. Olha, dá tchau aí, Beethoven, um abraço e avisa para o Tchaikovsky que as coisas mudaram por aqui. Né? Eu acho essa música assim, eu acho que ela define perfeitamente o que vai acontecer a partir desse momento. É uma virada de chave muito grande. Chuck eu Berry. Acho muito legal. E eu vejo assim, né? Eu imagino, né? Claro, a gente vê um monte de filme, um monte de documentário, lê muito livro, mas eu fico imaginando mesmo 2 garotos ali e que se enxergaram de alguma maneira como artistas em determinado momento, né? Porque o Paul é esse furacão que a gente vê. Eu acho que ele é uma coisa assim muito impressionante. A vitalidade dele, a genialidade dele, essa coisa dele não parar até hoje. Eu fico imaginando ele ali com seus 15 anos recém-completados, e querendo mostrar serviço, né? Ele senta no piano lá para tocar lá o Little Richard e mostrar como ele sabia fazer aquele falsete. E o John olha para aquilo e fala: meu Deus, ninguém aqui sabe fazer isso, nenhum dos Quarrymen, nem eu sei fazer isso. Então a questão passa muito por aí, né? Essa dúvida: será que eu chamo esse moleque para ficar com a gente e melhorar a banda, ou será que eu não chamo para eu continuar sendo melhor? Eu tenho um comentário a fazer para botar uma pergunta no ar. Eu te ouvi, acho que você está perfeita. Tem um ponto. Eu acho que o Paul que a gente conhece hoje se transforma no Paul que a gente se conhece hoje quando ele tenta superar os Beatles com o final dos Beatles. Quando termina os Beatles e que ele se sente perdido, que ele toda uma história de formação dele como ser humano e músico vira a página, ele se transforma no cara mais determinado da história da música, porque ele disse: eu vou mostrar para esses 3 caras que eu sou foda, que eu sei fazer, que eu vou fazer melhor do que os Beatles. E dali para frente a gente tem já forjado, formatado esse Paul McCartney que nós temos hoje, que eu não vejo Paul McCartney nos Beatles com essa determinação. Eu não vejo, porque essa determinação que a gente vê hoje, ele não deixaria entrar o Alan Klein, ele teria virado o jogo, ele teria dado a tapa na mesa, ele teria se transformado, ele teria tirado John Lennon. Ele teria tirado John Lennon. É uma coisa muito maluca o que eu estou te falando. Eu acho que esse Paul McCartney de hoje não deixaria acontecer o que aconteceu no final dos Beatles, aquele mal-estar, aquela situação. Então, eu acho que ele cresce a partir do término dos Beatles. Ele se transforma num poderoso e determinado ser humano e se transformar no mais rico, mais conhecido, mais popular e mais aplaudido artista da história da música em todos os tempos. Em todos os tempos. Daqui a 200 anos, a música de Paul McCartney, o compositor Paul McCartney, por incrível que pareça, que por menos que as pessoas gostem, será mais lembrado que os próprios Beatles. O compositor Paul McCartney, não o grupo é imbatível, mas a figura do Paul McCartney, ela consegue se superar e sair desse círculo dos Beatles como um grande nome da música em todos os tempos. Muito bom, meninas. Tem uma coisa que o John fala lá em 75, que vocês estavam comentando antes sobre, né, a juventude, a adolescência. Ele fala que desde quando ele tinha 15 anos,
Ele sabia que ele queria ser um artista e que ele tinha que sair de Liverpool para fazer isso acontecer. Ele fala isso, tinha que sair de Liverpool. Aí ele até fala que se ele não conseguisse isso, ele teria que casar com uma mulher ou com um homem mais velho para ele poder conseguir fazer alguma coisa enquanto alguém cuidava dele. E aí ele fala que foi nisso que ele encontrou o rock and roll e que a partir dali ele tinha certeza do que ele tinha que fazer para sair desse cenário que ele estava vivendo na adolescência dele. Então é isso, é o rock and roll que chegou para ele e ele foi, e realmente ele se tornou o que ele sentia que ele podia se tornar, né? E tem... Espera aí que eu perdi a linha de raciocínio, que eu ia falar de outra coisa também. Calma lá, deixa eu voltar. Me perdi, pode continuar. E ele foi o cara, de todos, foi o cara mais rock and roll, desde sempre. A postura dele como ser humano foi o mais rock and roll de todos, né? Entre os 4, ninguém chegou perto dele em termos de peitar, de se posicionar. E acho tá super certo o seu comentário pelo seguinte: ele ia ser artista, ou ele ia ser um artista plástico, ou ele ia ser um escritor, ou ele ia ser um músico, ou ele ia ser um empresário. Ele ia ser um artista, porque era aquele corredor que ele encontrou naquele momento dos seus 15, 16 anos de idade. E o mais rock and roll de todos era John Lennon, desde sempre. Lembrei o que eu ia falar, que eu acho, eu comento isso com o pessoal nas redes sociais até, que a primeira impressão que ambos tiveram, eu acho que foi, na verdade, instintiva e semelhante. Básica, óbvio, porque de primeira você tem a primeira impressão da pessoa mesmo, né? Mas a impressão que eles falam mesmo, que mais bateu foi: ele tem um look interessante, né? Como ele se porta é interessante. Então, o John viu no Paul o Elvis e o Paul viu no John o Ted Boy interessante, com os sideburns que ele tinha, e que eles tocavam um instrumento. Então, já rolou essa semelhança entre eles, né? O John tocava lá com as suas cordinhas de banjo, mais ou menos ainda, e o Paul tocava o violão. Então, o que bateu neles foi um pensamento muito semelhante quando um viu o outro. E aí depois, claro que a química vai para outros lugares, mas quando a gente vê eles falando é muito engraçado, porque a primeira impressão foi a mesma. Ele é músico também, claramente, ele tem algo, e ele tem um estilo interessante que eu quero conversar com essa pessoa, porque provavelmente a gente tem algo em comum. Então, isso é muito interessante de perceber quando eles falam. Perfeito. Casazinha. Eu acho, assim, falando do encontro em si, eu acho muito, assim, que poderia ser, né, que o Edu falou, é um lugar feio, é um lugar meio X, né? Tudo bem que era verão, então pelo menos o tempo não tava, acho que tava bonito, pelo menos, né? Só não chovia. O resto tudo era igual, só não chovia. E poderia ser, na verdade, um dia qualquer, né? Se os Beatles não tivessem virado os Beatles, seria só um dia que 2 jovens se encontraram e se conheceram ali, como tantos jovens continuam se encontrando, se conhecendo até hoje em dia. Mas é todo o conjunto, e até a forma, né, como a Mari falou, a forma como, lá no começo, até como o Paul conta essa história, né? Porque o Paul é um ótimo contador de história, né? Ele tem todo aquele trejeito de falar. E aí ele também conseguiu transformar uma história que poderia ser simples, é claro que não é simples por tudo que virou depois, e todas as consequências que viriam desse encontro, né? Mas ele conta de uma forma muito bonita isso, né? Daquela sensação, né? Da aparência do Paul e de achar interessante porque a cabeça do Paul também já era acho que tão diferente, porque ele poderia, né, o cara não sabe a letra, né, o cara tá inventando não sei o quê, e na verdade ele achou aquilo sensacional. Safo, o cara é safo, ele tem cara de pau que eu não tenho, ele é malandro, eu não sou. Uhum. E esse Paul perfeccionista, né, de procurar a nota, né, não, vou pegar o ônibus, atravessar a cidade para procurar a nota certa, tal, e o John se virando do jeito que dava, assim, e é muito, muito louco pensar nisso, assim, e é muito bonito ver a forma como o Paul ainda conta essa história, ainda hoje, né, e ele toca música, ele sempre canta, né, a partezinha que ele cantou para o John, e o John ficou impressionado.
E pensando também nas personalidades que a gente conheceu depois, né, e Mari, que pesquisa o John, tal, do John, que é isso, apesar de, vou escolher um cara que tecnicamente é melhor do que eu, mas é isso, acho que ele estava tão engajado em ser a melhor banda, pelo menos de Liverpool ali naquela época, que ele tinha que ter um cara melhor do que ele.